Boni, que acertaram o pássaro, mas não o país. E por que toda essa situação? Se você ficou curioso para saber que a ave faz esse som alto e diferente, vamos descobrir. A equipe dos Sons da Terra vai explicar para você. Boa tarde, Ananda Porto. Olá, boa tarde também para o ouvinte da CBN, eu sou a Ananda Porto, repórter do Terra da Gente. Estou aqui hoje com o biólogo da nossa equipe, Luciano Lima, e também estreando junto com a gente o novo integrante da nossa equipe, o jornalista Juliano Tamura. Seja bem-vindo à equipe. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em integrar a equipe e com o Luciano aqui a gente fazer uma conversa bem legal. Bom, hoje nessa estreia, então, né, o assunto de estreia do Juliano Tamura tem que ser um assunto que tem a ver com ele e nós temos uma curiosidade, né? Vamos ouvir aqui, então, um som que ele trouxe, que foi um som que marcou, talvez tenha uma história legal aí por trás, que foi gravado, nem foi no Brasil, hein? Foi gravado mês passado, na capital da Venezuela. Vamos ouvir. É realmente bem chamativo, nós já mostramos algum som semelhante a esse aqui no programa, mas vamos então descobrir que som que é esse. Juliano, conta pra gente o que chamou atenção nesse som, você já sabia que era uma ave e qual que é o bastidor dessa história que você estava fazendo na Venezuela? Olha, essa história é interessante, Ananda e Luciano. A minha esposa é venezuelana e os pais dela moram em Caracas, né? Então nós estivemos lá e a primeira vez que eu vi o som dessa ave foi lá em 2002. E eu tomei um baita susto, porque o dia estava amanhecendo e quando essas aves se aproximaram das árvores perto da janela da casa lá do meu sogro e da minha sogra, foi aquela sinfonia, né? Só que a família deles deu até risada quando percebeu que eu fiquei meio assustado, eu não sabia do que se tratava, né? Então eu fiquei, poxa, o que será, né? Porque é um som bem diferente, é bem alto e estridente. O Juliano contou um pouquinho, né, de como ele se surpreendeu com esse som, mas, Luciano, essa ave na Venezuela, ela tem um nome, o Juliano contou aqui pra gente, de guacharaca, e pesquisando também encontrei como chachalaca, né? Mas vamos trazer isso pro português, seria traduzido para o português como aracuã de ventre ruivo. O nome científico dela é Hortalis ruficauda, que já remete às características dessa espécie. Mas, assim, para a gente saber de que ave que a gente está falando, quem faz esse som tão marcante, ela tem alguns parentes aqui no Brasil. Essa ave especificamente não ocorre aqui no nosso país, mas ela tem alguns parentes que são os aracuãs, né, Luciano? Conta um pouquinho para a gente que ave é essa família e os representantes dela aqui no Brasil. Exatamente, Ananda, mas primeiro eu não vou resistir a fazer uma piadinha infame, né? Caracas, que som legal esse que você gravou aí. Perdoem os ouvintes, vamos voltar aqui para os aracuãs. Exatamente, Ananda, como você falou, essa espécie a gente não tem no Brasil, ela é uma espécie que ocorre principalmente na Venezuela e na região norte, no leste da Colômbia. Mas no Brasil a gente tem várias outras espécies de aracuãs. A gente tem 8 espécies de aracuãs aí no Brasil. Algumas são até parentes próximas desse aracuã de ventre ruivo que foi gravado pelo Tamura. No Brasil a gente tem mais ou menos 8 espécies de aracuã. Então, uma espécie que é parente bem próxima do aracuã de ventre ruivo é o aracuã pintado. Além desse, a gente tem também o aracuã guarda-faca, que é uma espécie incrível, que a gente pode falar mais detalhes sobre ele aí, um bicho que foi meio desaparecido durante um bom tempo. Outra espécie também, que é um parente não muito distante dessa espécie da Venezuela, é o aracuã do Pantanal. E como o Tamura bem falou, todas elas têm uma coisa em comum, que é esse som super estridente, essa vocalização super forte, inclusive chachalaca, chacalaca, que inclusive inspirou o nome desse grupo em inglês, é o nome onomatopeico, então faz referência aí ao canto. E muita gente se assusta mesmo, tá? E um grupo de aves que eu recebo bastante via WhatsApp para identificar o som deles, para as pessoas sempre perguntando que quem tem esse bicho perto de casa não tem como passar despercebido. Não, realmente esse som o som, né, desses primos, vamos dizer assim, são bem parecidos, mas dá a impressão que a guacharaca, né, na minha percepção, ela tem um som um pouquinho mais agudo. E é curioso que geralmente essa forte vocalização é emitida logo cedinho, né, de manhã, ou mais no fim da tarde. Tem algum motivo para isso, Luciano?
Tem sim, Tamura. Como as outras espécies de araquãs também do Brasil, o som é utilizado principalmente para marcar o território. Então, esses animais eles vivem em pequenos grupos familiares e eles cantam em dueto, ou às vezes até mais de 2 indivíduos vocalizam ao mesmo tempo. E é um comportamento bem comum, aí não só do araquã, mas de várias espécies de aves, de reforçar essa defesa do território logo no início da manhã e também no final do dia. Tem inclusive algumas teorias que tentam explicar isso, que falam que o fato das aves cantarem, inclusive mais de manhã também, aí não só araquãs, os passarinhos e as outras aves de modo geral, tem a ver aí para passar uma mensagem: olha, eu sobrevivi à noite, esse território continua sendo meu, e literalmente cantando aí para marcar o seu espaço. Então, vamos deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, tentar ver essa diferença dos sons, né? Então, vamos ouvir primeiro o som que o Juliano trouxe aqui pra gente, que é da espécie da Venezuela, que é o araquã de ventre ruivo, que é esse som que a gente está ouvindo agora. O araquã do Pantanal, que a gente já mostrou aqui no programa em um outro episódio, quando a gente foi falar dos sons marcantes do Pantanal mesmo, que é esse som que a gente está ouvindo. E, por fim, o araquã guarda-faca, que eu acho que a gente está falando aqui dessas espécies que são parentes, de fato, tem um parentesco, tem uma semelhança, mas vamos falar, então, trazer um pouco para o Brasil, falar do guarda-faca, porque é curioso que é uma espécie, o Lu pode explicar melhor para a gente, que era considerada uma subespécie de um araquã da Amazônia, e recentemente, né, foi descrita aí como uma espécie à parte. Inclusive, em 2018, a equipe do Terra fez uma reportagem, porque essa ave foi descoberta aqui na região noroeste do estado de São Paulo. A gente foi até lá, filmamos, gravamos, e era um araquã que na época não tinha nem nome popular. Hoje a gente já fala como guarda-faca, que é um nome onomatopeico, igual o Lu falou, mas antes só falava hortalis remota, né? Porque eles não tinham determinado ainda um nome popular. Agora, se a gente puder falar um pouquinho desse araquã, Luciana, ele ainda é pouco conhecido pela maioria da população, né? Uma espécie que está ameaçada e que está restrita ao ambiente, e até explicar essa questão de que ela era uma subespécie, virou outra, como que funciona isso? Exatamente, Ananda. Essa é uma espécie, ela tem uma história incrível, porque na verdade é um bicho que praticamente ficou esquecido. Essa espécie foi descrita pelo grande ornitólogo Olivério Pinto, mais ou menos na década de 1960, e depois disso acabou que como ele foi descrito com base em um só espécime, que inclusive eu tive a oportunidade de ver, eu fiz meu mestrado lá no Museu de Zoologia da USP, quando eu fiz meu mestrado, o araquã guarda-faca foi um bicho que eu analisei. Tá lá essa pele, esse espécime no museu que foi coletado pelo Pinto na década de 50 e 60. Depois disso, embora o Olivério Pinto tenha dado nome para essa espécie descrito, como uma subespécie, inclusive, ele nunca mais voltou a se falar sobre ele, meio que os ornitólogos e a literatura esqueceu. Por quê? Porque um outro ornitólogo que analisou a espécie depois da descrição acabou achando que ele não merecia nem de fato ser considerado uma subespécie. Ele era muito parecido com os bichos da Amazônia. Mas recentemente foi feito um estudo analisando mais profundamente a situação do araquã guarda-faca, e ficou bem claro que, na verdade, ele é bem diferente das outras espécies de araquã. Inclusive, é isso que a gente botou um pouquinho do canto, serve para ilustrar um pouco isso. E esse é um fenômeno que aconteceu com várias espécies de aves brasileiras aí. Por exemplo, a gente tem várias espécies que eram consideradas, a população da Amazônia e da Mata Atlântica eram consideradas mesma espécie, mas subespécies diferentes, e estudos mais recentes têm feito com que várias dessas subespécies passem a ser considerado o que a gente chama de espécie plena, ou uma espécie boa. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, a saíra cambada de chaves, aqui da Mata Atlântica, que era considerada uma subespécie da tangara mexicana, que é a saíra de bando. Então, esse é um processo, um fenômeno que acontece. A gente é o país com a maior biodiversidade do mundo, o que é muito bom, mas também acaba sendo um desafio aí para os cientistas estudar toda essa biodiversidade.
e é frequente aí que novas espécies surjam. E é interessante que às vezes a gente fala uma nova espécie, mas existem espécies que são completamente descobertas, são espécies novas, como por exemplo, quando foi descrito o soldadinho do Araripe pelo Weber, ou quando se descobriu o acrobata na Bahia, eram espécies que ninguém nunca tinha visto. E existem espécies novas que surgem a partir de subespécies que são estudadas mais profundamente e splitadas, é a gíria que os taxonomistas, que é quem estuda espécies, falam, que nada mais é dizer que essas espécies foram separadas. O legal dessa história, né, que é que quando a gente considera então uma nova espécie, é que a pesquisa acabou sendo feita a partir de análises da plumagem, também da distribuição. Além disso, eles usaram fotos feitas por observadores de aves que também já estavam disponíveis no site, né, do Wikiaves, o que a gente vê um exemplo também da importância da ciência cidadã, né, da pessoa também, do cidadão comum contribuindo para a ciência, né? É verdade, esse é um exemplo muito bacana, né? Então, veja só, a gente começou a falar de uma ave na Venezuela, já migramos para o Brasil, falamos aí da história um pouco de uma espécie que era considerada uma subespécie, né, de uma ave da Amazônia e, na verdade, já é uma espécie plena, como o Lu falou. Então, veja quanta coisa a gente já não aprendeu hoje nesse bate-papo. Já estreando o Juliano com muito assunto, muita coisa para aprender. E para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, né, o Lu falou que tem mais de 7 espécies de araquã no Brasil. Só para citar o nome, tem uma espécie que é considerada nome popular araquã, araquã pintado, araquã do Pantanal, araquã de barriga branca, o araquã escamoso, araquã de sobrancelha, araquã pequeno. Então, veja quantas espécies já não tem. E tem uma pegadinha aí, né? Tomar cuidado para não confundir. O araquã pequeno é uma espécie, o Hortalis mote-mote também tem um araquanzinho, que é o Hortalis ruficeps. Então, araquã pequeno e araquanzinho não são sinônimos. Às vezes os nomes confundem a gente, né? Principalmente o nome popular, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas então, só para quem tem dúvida, né? É um tipo de jacu, realmente é da família dos jacus. O araquã são menores. No caso, esse último araquã que a gente está falando aqui, que é o araquã guarda-faca, ele não ultrapassa mais do que os 50 centímetros. E o jacu, por exemplo, o jacu-guaçu, ou jacu-açu, como a gente fala, ele já é bem maior, ultrapassando aí os 70 centímetros, né? Veja só, como eu falei, em um pouco bate-papo a gente consegue aprender bastante coisa, né? E tem muita coisa legal pra gente aprender, e hoje a gente aprendeu mais um pouquinho, né? E assim como eu gravei esse som, você aí que está nos ouvindo também pode gravar os sons da natureza e mandar aqui pra gente. Além disso, você também pode enviar as perguntas para nossa equipe pelo Instagram do Terra da Gente ou também pelo nosso WhatsApp. É isso aí. Nos agregadores de podcast, você também pode deixar seu comentário sobre o que você achou desse episódio e dar sugestões pra gente. Na semana que vem, a gente volta a se encontrar. Obrigada, Luciano. Obrigada, Tamura. Abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima. A gente espera vocês. Vamos encerrar aí com música de boas-vindas pro novo integrante da nossa equipe, junto com o canto do araquã de ventre ruivo, que foi gravado por ele lá na capital da Venezuela. A edição e finalização são do Samuel Dias. Lhe damos as boas-vindas, boas-vindas, boas-vindas. Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa.